Estamos vivendo a iminência do retorno do nosso Rei, do Senhor Jesus Cristo. E é muito importante como nós nos relacionamos com esses dias. É muito importante como nós entendemos que havemos de prestar contas a Ele. O reino de Deus é um reino de prestar contas. A Bíblia diz que o rei se ausentou da sua terra e distribuiu talentos e dons aos homens. E quando ele voltar, ele vai querer saber exatamente o que cada um de nós aqui fizemos com o talento que ele nos deu. E você pode pensar assim: pastor, eu sou um crente que vim para ficar sentado na igreja, e eu já vou dizer a você: não. Você não foi desenhado para isso. Há um propósito específico para cada um de nós, e cada um de nós responderá por esse propósito, prestará contas sobre esse propósito. Todos nós aqui. E é em cima disso que eu vou falar nessa noite. Eu vou falar sobre proteger os talentos de Deus. Como eu protejo os talentos que Deus me deu. Quando eu os identifico, o que eu faço com eles? Como eu me conduzo com eles? Quais são os perigos com os talentos? O que eu devo fazer com aquilo que Deus depositou na minha confiança? Os talentos pertencem a mim ou pertencem a Deus? Os dons que Ele deu pertencem a mim ou pertencem a Ele? O dinheiro que Ele me deu pertence a mim ou pertence a Ele? Se eu pego os 10%, o dízimo, e um pouquinho mais, talvez 11%, e dê as ofertas, ou 20, ou 30, ou 90, eu pegando os dízimos, eu entregando os dízimos e uma oferta para Ele, o resto do dinheiro, ele deve ficar na minha mão, eu faço com esse dinheiro o que eu quiser? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim? Que minha obrigação é entregar somente os 10 ou 11 ou 20% ao Senhor, e o restante dos 80% são meus para eu usufruir. Quantos acham que isso é uma verdade? Levante a mão. Ninguém acha? Quem acha que não pertence a mim, pertence a Deus? Levante a mão. Quem não acha nada, levante a mão. Muito bem. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vou falar sobre mordomia também. É o subjeto número 2 aqui. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Abra sua Bíblia lá comigo. 1 Coríntios capítulo de número 4, na verdade. 1 Coríntios capítulo de número 4. Eu falei 2, né? Falei 4, 2. Vamos pegar o 1. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra aqui é relacionada à dispensa, a dispensa do céu. O que você faz numa dispensa? Você pega os produtos que servem para algo, para alimentar, para limpar uma casa. Esses produtos encontram-se na dispensa. Existe uma dispensa do físico e existe uma dispensa do espiritual. Quem usa os produtos da dispensa em geral são as pessoas que trabalham para você ou trabalham numa empresa. Elas acessam as coisas da dispensa, vêm lá, prepara a comida, entrega a comida pronta para você. Mas ela pegou o quê? Ela pegou algo pertencente à dispensa, que pertence ao patrão, que pertence ao dono da empresa, que pertence ao dono da casa. Ela é simplesmente um mordomo, ou seja, um dispenseiro daquilo. Tudo aquilo pertence ao dono, tudo aquilo pertence a Deus. Mas os dispenseiros, eles acessam essa dispensa, e com aquele produto daquilo que existe na dispensa, com a habilidade que eles têm de transformar aquilo em algo, ou eles fazem uma comida, ou eles limpam uma casa, eles usam daqueles produtos para servir a alguém, em geral o seu patrão. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Isso significa ter um dispenseiro. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, dos mordomos, dos servos da casa, é que cada um deles seja encontrado fiel. Está comigo? Fiel. Uma das coisas mais importantes a uma pessoa que está acessando as dispensas de Deus, os dons de Deus, os talentos de Deus, é que ela seja fiel ao propósito que o dispenseiro, o Deus que tem o dispenseiro, determinou. O problema de muitos
é que eles usam aquilo que está na despensa para o seu usufruto próprio. O problema de muitos é que usam os dons e os talentos para si. Usam os dons e os talentos para aquilo que ele fala: Deus me deu esse talento e eu vou usar. Você viu na vida do próprio Moisés, queridos, como isso é sério. Moisés não sabia fazer nada mais. Moisés estava achando que tinha uma promessa de que ele libertaria um povo. Sai na mão tentando libertar o povo lá com o egípcio, mata o egípcio. Após Moisés matar o egípcio, ele foge, vai para o deserto, desaprende tudo o que ele aprendeu do conhecimento do Egito. Quando ele estava bem vulnerável, entendendo que não podia mais fazer nada, aprendendo a falar com as ovelhas, com o balido das ovelhas, falando coisas que não faziam mais sentido. De repente uma voz vem e chama ele: Moisés. E quando essa voz o chama e aquele fogo está queimando, o fogo está queimando e o atrai. E o problema de muito crente, queridos, é que o crente não é atraído pelo fogo de Deus. O fogo de muito crente é como fogo de palha, logo passa. Ele incendeia no momento seguinte é como paixão, vai e volta, sobe e desce. E tem muito crente que trata as coisas de Deus sem fogo. No momento ele é incendiado, no outro momento ele está fazendo coisas que já não interessam. Ele se desliga, ele não tem interesse pelo fogo. Moisés se interessou pelo fogo, aquele fogo o atraiu, ele vai para dentro da presença. Quando ele está chegando perto para ver que fogo é esse, que glória é essa, que sobrenatural é esse. Quando Moisés vai para este lugar, ele ouve uma voz dizendo: Moisés. Ele ouve Deus chamando ele pelo nome. E ele fala: agora eu vou mudar sua caminhada, tira suas sandálias. Porque o lugar que você está entrando aqui é um lugar santo, é um lugar separado, é um lugar que não é para todos, é para quem se interessa pelo fogo. É um lugar que atrai pessoas. Então Moisés entra para dentro desse lugar. E nesse lugar Deus começa a mudar a história de Moisés e se revela a ele como eu sou. Quando alguém perguntar em que nome de quem eu irei, ele diz, tudo em Êxodo capítulo 3, você não precisa abrir lá. Você vai dizer que eu sou te enviou. É isso que você vai dizer. Porque quando você não é, quando as suas habilidades já não importam, quando o que você faz não domina, quando não é o braço da sua carne, quando você já não acredita muitas vezes, é aí que você está preparado para conhecer o eu sou. Quem é ou quem se acha tem uma dificuldade muito grande de encontrar com esse nome de Deus e de ver todo o poder que existe atrás dele. E então Deus chama Moisés para mais perto e fala assim: agora, o que você tem na mão? Senhor, eu não tenho nada, eu tenho esse cajado de pastorear as ovelhas. Então lança esse cajado no chão que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a depender do eu sou. Então ele joga o cajado, você sabe da história, se transforma em cobra. Não se pega a cobra pela cauda, ele vai lá e Deus fala: pega pela cauda, porque comigo você pode pegar pela cauda. Pegou pela cauda, bota a mão aqui, fica leprosa, tira a mão, eu vou fazer sinais através da sua vida. Não, Senhor, faz com o outro. Comigo não dá, porque eu não posso, eu sou fraco. Então Deus fala: eu não sei falar direito. E Deus fala para ele: Moisés, mas eu já estou no Êxodo 4, quem foi que fez a boca do homem? Você se acha fraco? Quem foi que fez você? Você se acha menor do que alguém aqui? Quem foi que fez você? Você acha que ele não é poderoso para dar um cajado na sua mão também? Só precisa de uma coisa, querido e querida. Ele precisa do seu interesse. É o que Deus precisa. Deus não trabalha com desinteressados. Não trabalha. Ele não trabalha com quem não busca. Ele não trabalha quem não desenvolve nele. Com esses, Deus não pode trabalhar. Agora, seja qual for a sua situação de inferioridade, seja qual for o seu medo, a sua luta com o pecado, tudo isso não importa para Deus. Porque Ele tem uma especialidade. Ele transforma. Ele é o eu sou. Ele pode fazer tudo.
Ele é o El Shaddai, Ele tem todo o poder. Então se você diz assim, não pode transformar nada em mim, Ele pode transformar qualquer coisa em você, querido. Ele te fez. Basta você querer. Mas esse Moisés começou bem, abriu, perguntava para Deus o que fazer, subiu para o monte, desceu do monte, o povo tinha se perdido, ele volta. Você conhece a história, ele vê a glória de Deus, fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça subir desse lugar, eu quero a sua presença, o que eu quero é a sua presença, Senhor, eu quero o Senhor. E Deus fala: olha, nenhum homem viu a minha glória e viveu, eu não posso mostrar a minha face para você, porque nenhum homem viu a minha face e viveu. Só vamos ver a face do Senhor naquele dia que tivermos com o corpo glorificado, porque se vermos a face do Senhor agora, nós vamos ser arrebatados antes, vamos ser levados antes. Não podemos viver se vermos a formosura dele, a sua glória, a sua majestade. Nós não suportaríamos essa majestade, essa glória. Então Moisés caminha a sua vida inteira com um povo rebelde, que um povo que falava contra ele, um povo que murmurava o tempo todo, até que Moisés chega num lugar, nas águas de Meribá. No final da sua trajetória, a metros da terra da promessa, talvez quilômetros da terra da promessa, ele chega ali num lugar chamado Meribá. E ali o povo de novo murmura, de novo pede água, de novo fala contra o líder, de novo fala contra Moisés. Essa história se repete até hoje. Muitos liderados falam dos seus líderes, infelizmente. Essa história se repete. Murmuração só vai te levar para o lugar, morrer no deserto. Vou repetir: murmuração só te leva para o lugar, morrer no meio do deserto. Ser picado por cobras, ser destruído pelas cobras do deserto, são demônios e querem destruir você. Mas antes de você entrar em terra de promessa, você passa pelo deserto. Posso ouvir um amém nisso? E deserto é lugar para você aprender uma coisa: dependa de Deus. E Moisés estava nesse deserto, aprendeu a depender de Deus. Então Deus fala: pega o seu cajado, que é onde eu tenho um mistério com você. Deus é zeloso, ensinando princípios espirituais importantíssimos, pelos mistérios que Ele tem com você, pela intimidade que Ele tem com você. Você, se for um marido e mulher, você acha que você vai dizer coisas da sua intimidade com a sua esposa, com uma pessoa que está fora dessa intimidade? Você é casado com Jesus. Você não diz coisas da intimidade com o Senhor Jesus para qualquer pessoa. Você está me entendendo, filho e filha? Deus é zeloso dos seus mistérios. Ele colocou um mistério na mão de Moisés. Ele fez de um cajado um mistério. Eu tenho meu mistério com Deus. Você tem que ter o seu mistério com Deus. E então lá nas águas de Meribá, Deus fala: está murmurando o povo, eles querem aguinha? Vamos dar aguinha para esse povo que não cresce. Moisés, pega o seu cajado e fale a rocha. Você conhece a história. Moisés vai lá e estava irado. E ainda diz uma frase que o condena ao dizer: vou dar eu água para vocês? Mas que negócio é esse? Eu vou dar água? Não é Deus que mandou dar água? E Deus fala: porque você bateu na rocha 2 vezes e não me honrou, fazendo o que eu te falei para fazer, com aquilo que eu te dei, com o talento que eu coloquei na sua mão, e trouxe algo da nossa intimidade de uma forma qualquer, você não entra na terra. Isso foi com Moisés, meus queridos. Para dizer tudo isso, essa história que eu contei, é para dizer o quê? Como eu me relaciono com aquilo que Deus colocou na minha mão. Todos nós aqui temos água na mão. A minha questão nessa noite, na verdade a questão do Espírito Santo nessa noite, é que eu vou prestar conta um dia de tudo que Ele tem colocado na minha mão. Onde foi que Moisés errou, filhos? Quando ele parou de depender de Deus e agiu por si só. Quando ele achou que o cajado estava na sua mão, e o cajado exerceu aquilo que era disposto a fazer, porque quando ele deu as 2 pancadas, saiu água da rocha ou não? Sim ou não? Saiu. Trouxe água para o povo, sim ou não? Ou seja, o talento foi usado da forma errada. Para você nunca errar com o seu talento, você precisa depender de Deus, sempre. Você usa o seu cajado, o seu dom, o seu talento, você usa ele dependendo do céu. Porque o dia que você, filho, filha, parar de depender do céu, o dia que você fizer isso, essa loucura, você pode perder tudo que foi depositado na sua mão. E um dia que está próximo, Jesus está voltando mesmo.
o mundo se prepara para o retorno de Jesus. Quando eu escutei mensagens sobre a volta de Jesus, queridos, causou algo em mim. Eu queria que causasse a mesma coisa em você. Sabe o que causou em mim? Temor. Deixa eu arrumar a minha vida. O meu rei está voltando. Ele vai pedir conta de mim. Eu não estou dizendo se eu sou fraco e você é fraco em alguma área, porque todos somos. Mas uma coisa eu te digo, que o homem que eu fui o ano passado, eu não sou o mesmo homem esse ano. Eu pareço muito mais com Jesus. E vou dizer outra coisa para você, eu tenho um monte de defeito. Tem coisa que me incomoda. Mas eu vou lutar com elas. E eu quero que você lute com as suas. Não dê trégua para você. Não dê trégua para você. Em Mateus, capítulo de número 25, eu esqueci de avisar que a sua pastora não está aqui. Eu avisei, não? Ela não está porque minha pastora, a sua pastora, minha esposa, ela está com a barriga, no final do dia a barriga dela fica bem dura, e são contrações. Ela já está de 7 meses, então nós estamos poupando ela, deixando ela em casa, e eu venho aqui cobrir tudo, tá bom, filhos? Esse é o motivo pelo qual temos aconselhamentos hoje com a irmã. Eu tenho uns outros aconselhamentos com o Lucão. Vou fazer os aconselhamentos, uma irmã vai me acompanhar, acho que a Rafa, se puder, no final, filha, você me acompanha antes, e para fazer o aconselhamento, tá bom? Vai fazer tudo aqui, mas eu só estou dando uma justificativa. A sua pastora não está aqui nesse instante porque está lá se resguardando, a barriga é bem dura. Então, à noite é pior. De manhã, amanhã no culto acho que ela vem, mas de noite fica mais complicado, tá bom? Mateus 25 fala uma das parábolas que fala é a partir do versículo 14. É a parábola dos talentos. Comecei às 7, são 7h15. Vamos ver se eu consigo fazer em 1 hora, tá bom? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, os seus mordomos, os seus dispenseiros, e lhes confiou os seus bens. Os bens são de quem? De Deus. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu o que recebera 5 talentos. Saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Primeira pergunta que eu te faço: alguém ganha talento sozinho? Às vezes sim. Tem pessoas que são hábeis aí no mundo. Eles pegam aquilo que receberam e fazem muito mais em cima. Só que a verdadeira multiplicação, queridos, ela se encontra num lugar, ele chama céu. No céu tudo multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. Posso ouvir um glória a Deus? O que me leva a crer que esse servo do reino pegou os talentos, multiplicou no reino para Deus, usou a sabedoria de Deus para multiplicar os seus talentos, fez aquilo que estava dentro do propósito de Deus. Eu posso pegar talentos de Deus e usar e parecer que é do reino. Vou dar um exemplo: em seu nome expulsamos demônios, fizemos sinais, mas Jesus fala: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que demonstra, queridos, que eu posso multiplicar coisas, construir obras, que Deus não esteja nelas. Está comigo aí? Posso ouvir um amém nisso? Eu posso fazer coisas com os talentos que Deus me deu. Eu posso fazer sair água da rocha, mas não do jeito de Deus. Eu perdi a dependência de Deus. Outros dias desses aí, eu estava pensando em algo, para você ver como nossas finanças mesmo pertencem a Deus. Eu falei assim: bom, eu pago uma baba de dinheiro de aluguel. Me incomoda ficar enriquecendo os outros. E ao mesmo tempo, não me parece sabedoria eu enriquecer os outros e não multiplicar essas coisas que Deus tem colocado no reino. Não no reino, mas não multiplicar. Não fazer multiplicação com isso, não usar bem, não administrar bem os recursos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu tenho um dinheiro, eu vou dar um lance lá, vou pegar um consórcio, não paga quase juros, e vou lá e vou comprar uma casa, ao invés de pagar dinheiro para os outros. Tudo muito inteligente, não é?
Vamos usar o recurso para ter uma casa própria, parar de pagar dinheiro para os outros, fazer o outro enriquecer. Só que não. Só que não por quê? Eu nem sei por quê. Só que Deus me disse, você não vai fazer isso. Aliás, eu sei por quê. Ele falou, você vai focar em outra coisa. Você vai focar nesse instante da sua vida só no meu avivamento. Eu não quero a sua atenção dividida com construir uma casa. Você está entendendo que é ser um dispenseiro? É lícito ter uma casa? Super. Eu falei, então vou comprar pronta. Não, você não vai comprar pronta também. Você não vai fazer nada disso. Porque eu não sei o que ele vai querer fazer para usar esse dinheiro. Eu não sei. Porque o dinheiro de quem que é? É dele. Vocês estão me entendendo? Ter filhos, eu planejei. Tivemos a Raina, sem planejar, foi na lua de mel. Fizemos a tabelinha da minha sogra, não faça ela porque não funciona. Ela teve 4 filhos, 5 filhos. Quando ela teve o 5º filho, meu sogro fez vasectomia. E ele tinha 27 anos de idade. Então você já imaginou como essa tabelinha funciona? Funciona para ter filho, né? E eu fiz a tabelinha da minha sogra e minha esposa engravida em plena lua de mel. Ela engravidou na lua de mel e nós tivemos uma sabedoria. Nós queremos que o nosso segundo filho, ele venha 2 anos depois, para não ter muita distância de tempo. Legal, não é? Planejar isso. Vamos evitar por 2 anos. Deu 2 anos, paramos de evitar. Resposta: um filho. No ventre dela. A Raina teve visão aberta e viu. Ela falou assim: olha mamãe, eu estou vendo uma luz. E olha, foi para dentro da sua barriga. A Raina não tinha 2 anos. Ela viu o momento que Deus depositou ali dentro dela o nosso bebê. Perdemos ele. Perdemos. Aí eu falei, mas, ué. Aí Deus falou assim para nós, para ela, mas porque a Pâmela que ficou mais, a mulher sente muito mais do que nós homens, viu? Nós só sentimos mesmo quando o bebê nasce, você pega no colo e olha, e mais ou menos, né? A mulher carrega, o meu bebê agora faz assim no ventre dela. O menino, as meninas não faziam isso. Ela falou, olha o que ele está fazendo aqui. Elas sentem desde o começo. Mas ela foi orar e Deus falou assim para nós: vocês são do meu reino. Você não gera filho quando você quer. Vocês geraram esse na carne. Vocês planejaram um filho. E eu recolhi. Porque não era o meu tempo. Vocês estão me entendendo como tudo na nossa vida é para a glória dele? Como, e por outro lado, como é bom depender dele. Quando ele me disse, agora você não vai construir, eu falei, fiquei tão feliz, filhos. De verdade eu fiquei. Eu ia ficar feliz se eu construísse, mas eu fiquei muito mais feliz de ele ter falado que ele queria e eu obedecer. Eu estou dizendo para você. E olha que as coisas começaram a pingar na minha mão. Tinha terreno, tinha tudo, estava tudo na minha mão. Tinha até carta contemplada de consórcio, tinha tudo, de pessoas me abençoando. Mesmo assim, não era o tempo na minha vida. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, filhos? O que eu faço com o talento multiplica no reino. Multiplica dentro do propósito de Deus. Multiplica para glorificar o nome de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Qualquer coisa. Se nós andarmos nessa dimensão, queridos, nada vai nos derrubar. Absolutamente nada. No versículo 24, chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que tu és homem severo. Primeira coisa, querido, se ele vê Deus como severo, é porque ele não conhece Deus. Ele não se relaciona com Deus. Ele não depende de Deus. Alguém que vê Deus como severo é porque não conhece Deus. Deus não é severo, embora Ele nos corrija, mas Ele nos corrige como um pai, não com severidade. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, pois, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto. Se você me vê assim, faça da forma como você me vê. Se é assim, você me conhece pouco.
Eu vou te julgar pelo pouco que você me conhece. Então cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Quando nós formos prestar contas a Deus, querido e querida, Ele vai querer saber o que nós fizemos com o que Ele colocou na nossa mão. E talentos aqui você pode pensar em tudo: finanças, dons, ministério, família. Tudo que o Senhor colocou na sua mão, você, meu filho e minha filha, vai dar conta, vai prestar conta. O reino de Deus é um reino de prestar contas. Posso ouvir um amém? Amém. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, para mim um servo que não multiplica, um servo que não usa com o propósito do céu, não multiplica no céu, não me ouve para entender como é que usa isso, ele é um inútil. Lançai-o para fora nas trevas, é inferno, querido. Por isso não é simplesmente, a gente às vezes pensa assim: eu quero ser como Marina ou Marta, eu vou subir nas montanhas, eu vou orar a Deus. Você vai, glória a Deus por isso, continua sendo a melhor parte. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Se não for a melhor parte para você, tem alguma coisa errada aí no seu hardware. Precisamos fazer no seu software, na verdade, precisamos botar essa máquina aí, zerar ela e limpar ela todinha, vamos fazer ela de novo. Entenderam, filhos? Você é um servo inútil quando você não multiplica os talentos que Deus colocou na sua mão. Não multiplica nele. Ali haverá choro e ranger de dentes. Somos administradores. Veja 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Vamos lá em 1 Pedro comigo, 4:10. Vamos de flash, gente. 1 Pedro, assim, se eu chegar em 1 Pedro aí fica mais fácil. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor com relação à nossa administração: servir uns aos outros. Servir? Tem gente que não gosta de servir, gosta de ser servido, amém? Está cheio de rei aqui querendo ser servido, sim ou não? Ai, que bom. Puxa, estou no céu então. Aqui ninguém quer ser servido, todo mundo quer servir aqui, é isso? Estou precisando de gente lá nas comunidades, é isso? Ai, pastor, eu estava tão confortável aqui na minha cadeira. Você sabia, queridos, que esse homem que vai vir aqui, ele sentou com o Furlan, o prefeito, e tinham vários pastores na mesa que proporcionaram essa reunião. E eu cheguei ali sem querer falar mal de pastor nenhum, então não vou dizer nomes. O Furlan disse assim, tá bom, o que o senhor quer, o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim aqui para servi-lo. Ele, o quê? Eu vim aqui para servi-lo. Onde você está precisando de ajuda? Ele falou assim: há anos eu sento diante dos pastores, falando na frente de todos os pastores, e eles só me pedem coisa. Você está falando que você veio aqui me servir? O que você quiser eu te dou. Ele falou: me dê as escolas. Eu quero ministrar o evangelho dentro das escolas. Você me dá as escolas? O Furlan disse, estou até arrepiado, todas as escolas estão abertas para você. Você faz o que você quiser dentro de Barueri, elas estão todas abertas. Juntou os pastores, esses aí, os que estavam lá aos pés do prefeito, juntou todos eles e deu para mim a missão, junto com um rapazinho chamado Taylor, que foi uma das preciosidades mais maravilhosas que eu conheci na minha vida, um menino, filho de missionários. Entregou na nossa mão um monte de jovens de várias igrejas, para nós treinarmos eles e entrarmos dentro das escolas, evangelizando dentro das escolas, com as portas abertas, sem resistência nenhuma. Não tinha diretor que podia falar: não vai entrar aqui. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Ao meu ministério já fazemos uma obra dessa, daqui a pouco. Ao outro: meu pastor não está achando que nós vamos continuar com isso, porque achava que eu ia roubar as ovelhas dele. Eu falei: meu Deus do céu, gente, eu estou fazendo algo para o reino, pelo amor de Deus, não parem de fazer, me ajudem. Mas filhos, vou dizer uma coisa do meu coração para vocês. Me deixa triste ver muitos de vocês sem fazer nada. Me deixa triste. Nós temos comunidades onde eu vejo o Ju, o Bruno, Jéssica gemerem. Eu vejo o Felipe e Rafa gemerem quando vai fazer o evangelismo nas ruas, porque não tem gente.
Então, quando eu falo para você, você está usando o seu dom para servir? Como o Pedro está falando? Eu espero que eu esteja cutucando bastante você hoje. Porque o Senhor, nós vamos prestar conta para o Senhor. Então ele diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons. Então eu recebo um dom, aqui está falando de dom, e eu ministro o outro como um dispenseiro de Deus, na multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que eu estou falando para você nessa noite é de acordo com os oráculos de Deus. É o que eu ouvi ele no meu quarto falar. Você está me entendendo, filho? Porque eu estou aqui ministrando você, eu estou aqui servindo a mesa para você. Eu estou colocando o pão do céu na sua boca, água viva na sua boca. Você está me entendendo, filho? Nós somos alguém que fale como oráculo. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, que Deus supre. Na força de quem? Na força de Deus. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado, oh, glória a Deus, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, aleluia e glória a Deus. Dá a Ele glória, filho. Glorifica o nome do Senhor que te criou. Glorifique o nome dEle, porque Ele quer te dar propósito, aleluia. Ele quer que você glorifique a Ele com tudo que Ele quer colocar na sua mão. E eu vou dizer mais, Ele não quer colocar pouco não. Mas se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Ah, glória. Isso é maravilhoso. Em 2 Coríntios capítulo 3, ele vai reforçar que nós não fazemos em nós mesmos. Paulo mesmo vai reforçar aqui. Na verdade lá foi Pedro, aqui é Paulo. Já estou confundindo os peques. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 4 até o versículo de número 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Vocês estão me entendendo o que é total dependência de Deus, filhos? Vocês estão me entendendo como é que eu uso os talentos dele? Não do que eu penso, não que algo parta de mim, ainda que eu tenha o talento, ainda que eu tenha o dom. Não, pelo contrário, a nossa suficiência vem de, oh glória a Deus, nossa suficiência vem dele, aleluia. Vem dele para trabalhar. Já dei vários testemunhos aqui para você. Ninguém vendia, eu também não. Eu estava mandando todo mundo embora. Numa semana o cara fala, não vou comprar. Na semana seguinte ele compra duas, não compra uma máquina. Sabe o que é isso, queridos? Suficiência vem de Deus, aleluia. É Deus. Não é a minha habilidade, não é o talento que Ele colocou. Não é porque Ele me formou para ser da nata dos melhores vendedores do Brasil. Não é por isso. Porque quando não está vendendo, seja que você pode ser muito bom. Você pode ser excelente. Você pode ser maravilhoso. Pode estar tudo na tua mão, no outro momento não está. Se você deixar de depender de Deus, entenda, filho, o deserto na nossa vida é para nos ensinar a depender dEle. Eu não dou um passo sem Ele. Eu não dou um passo sem Ele. Ele está em tudo, por isso a glória não é minha, sempre a glória vai ser dEle. Quando você vê eu fechando negócio, pode dar glória a Deus, porque foi Ele que me deu sabedoria. Saiba disso. Quando nós sabemos disso, nossa vida muda com Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes, a suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que acontece um episódio aqui. João capítulo de número 4, Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 4. A mulher samaritana, você conhece a história, Jesus vai lá, tal. Só que havia um cenário aqui. E eu quero dizer o que cenário é esse. No versículo 8, Jesus fica lá para falar com a mulher samaritana. Vocês cantaram a música dela hoje. E aqui está aqui. Pois seus discípulos, versículo 8, tinham ido à cidade para comprar alimento. É lindo termos comunhão. É maravilhoso. Chás e mais chás de bebê, chá de filho, aniversários, comunhões
pizzas em conjunto. Tudo maravilhoso. Os discípulos foram providenciar isso, estavam com fome. O Senhor Jesus estava com fome. Nós vamos te servir, mestre. Quer um pãozinho da Laville, estalando, com uma coxinha de frango catupiry? Eu quero. Mas Jesus acho que não queria, porque o pão dele era muito melhor que esse. E os discípulos vão lá comprar, não é? Eu chego aqui, tem um cafezinho para mim, tá ótimo. Uma água com gás, aqui tomando ela. Tudo bem. Mas não termina aqui. Jesus fala com a samaritana, liberta a vida dela, dá água viva para ela beber, traga uma profecia que ela fica desatordoada. A profecia atinge a nação inteira. É um espetáculo do céu. No versículo 31, nesse ínterim, que ele já libertou a samaritana, a mulher foi impactada pelo poder, o profético se manifestou. Jesus usou o dom dele para libertar uma mulher. Posso ouvir um amém? Usou o dom dele com propósito para libertar uma cidade. Posso ouvir um glória a Deus? Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come, vamos ter comunhão, mestre. Vamos lá comprar um pãozinho para ti. O Senhor até multiplica eles, Rei da glória. Aqui vão comer junto. É tão gostoso ter comunhão. É tão gostoso, não é, filhos? É. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-á porventura alguém trazido o que comer? Já comeu aí? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É disso que eu vivo. Esse é meu alimento. Esse é o meu propósito. É assim que eu multiplico o talento. Como que eu multiplico o talento? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Vocês não estão olhando para o natural aí da colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos, pois, já branquejam para a ceifa. Jesus não está falando do físico, está falando do espiritual. Tem uma nação para ser salva, e vocês estão aí preocupados com o que vão comer? O ceifeiro recebe desde já a recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, outros pastores, outros profetas, e vós entrastes no seu trabalho. Dá glória a Deus. Quem vai para a África agora? Eu tenho filhos que vão para a África. Mas Reinhard Bonk ganhou 90 milhões de pessoas naquele lugar. Alguém semeou para vocês escolherem. Queridos, a nossa vida não tem sido uma vida de propósito. Precisamos ter uma vida de propósito. Lucas 12, versículo 42. Grave no seu coração a mensagem dessa noite. Grave no seu coração. Deus precisa de você. Pastor, mas você não sabe a minha situação. Queridos, eu não sei mesmo. E é melhor até que eu não saiba. Aliás, eu não quero nem saber. Pega o seu talento e pede para Ele sabedoria, para nele você usá-lo. Fala assim: me incomoda, Senhor, não me deixa ser um crente de cadeira, pelo amor de Deus. Porque quando o Senhor chegar, tem anciãos que estão oferecendo a Ele a coroa. Tudo o que eu conquistei na minha vida, eu quero ter o prazer de devolver a Ele. A Ele. Você já pensou chegar lá e não ter nada para entregar? Já pensou? Quando eu começo a pensar assim, os meus probleminhas começam a ficar muito menores. Muito. Até porque Ele paga bem os seus trabalhadores. Digno é o obreiro do seu salário. Posso ouvir um amém? Ele fala mais: não se preocupe com a sua vida. Quanto ao que é a vez de comer ou vestir? Não é a vida do homem mais do que o alimento? Mais do que as vestes?
eu visto as flores do campo com uma glória maior do que teve Salomão em toda a sua glória. Você acha que eu cuido dos pássaros? Eu não vou cuidar de você. Eu não vou cuidar de você, que eu criei a minha imagem e semelhança. Você está entendendo o coração do que eu estou pregando para você hoje, filhos? Eu estou pregando o coração para vocês. Eu estou pregando o coração. Podemos ter falhado até hoje, mas a partir de hoje, basta, chega. Não há desculpa. Senhor, o Senhor é homem severo. Senhor, o Senhor também não me fez isso. O Senhor também não me reabilitou. O Senhor também não me deu aquele negócio. O Senhor também não me deu aquele... E daí, meu Deus do céu? Está vendo como está tudo voltado para você? E essa mentalidade não é de servo, ela é egoísta, centrada em si mesma. Vocês estão me vendo? Estão me entendendo? Estão comigo aí? Só quando eu sirvo alguém é que eu sou capaz de enxergar o irmão como superior a mim mesmo. Escutaram a profundidade dessa frase? Eu sempre disse, para mim, uma das coisas mais difíceis de viver do Evangelho é considerar meu irmão superior a mim. É difícil. Sobretudo quando você tem muito talento, se torna mais difícil ainda. Mas sabe como você faz? Se eu sou o garçom desse ambiente aqui, fica muito mais fácil eu olhar você como superior a mim. Se eu estou servindo você, lavando o seu pé, te ajudando em tudo, esse é o jeito de eu enxergar você superior. É falando assim, esse aqui vai longe, olha, estou depositando tudo que Deus me deu de bom nele, nela. Vocês estão me entendendo, filhos? É a única forma de eu enxergar alguém superior a mim, é se eu me torno um servo de alguém. Caso contrário, eu me torno o rei. E nós temos uma vocaçãozinha para ser rei, de gostar do que é bom, de ser servido. Não, é só na igreja do vizinho, né? Ainda bem que aqui é todo mundo tão crente. Meu Deus do céu. Lucas 12:42, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Deus quer usar você para dar sustento no tempo para quem precisa. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Nós achamos assim, olha, eu já fiz tanto, agora eu vou descansar. Eu já fiz tanto, agora eu preciso de um tempo. Agora me dá um tempo ministerial, pastor. Estou precisando aí botar umas ideias em dia. Ele diz assim, que bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus. Fazendo o quê? Servindo o outro. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Dá glória a Deus. Nós nem sabemos o que é isso, querido. A verdade é essa. Mas aquele servo, se ele disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar, usar o seu talento para si mesmo, criadas, a comer, beber, embriagar-se, vão viver a vida, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, não vai discernir os tempos de Deus. Quem não estiver trabalhando, em outras palavras, e servindo, não vai discernir os tempos. Espera em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis, porque não foi fiel no talento que eu depositei na sua mão. Meu Deus do céu, que força tem isso, filho? Que força. Em Lucas 16, um pouquinho para frente aqui, Lucas 16 diz assim, no versículo 1: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi-lhe denunciado como quem estava a defraudar os bens, administrando mal, roubando, metendo a mão naquilo que não pertencia a ele, naquilo que pertencia ao dono. Às vezes nós estamos defraudando aquilo que é de Deus, queridos, achando que estamos fazendo tudo certo. Defraudar é gerar uma expectativa e não cumprir. Quando você defrauda uma moça jovem, você está gerando nela uma expectativa que você não pode cumprir porque não é a hora. Defraudar é você gerar uma expectativa que você não pode cumprir.
Não defraude o que Deus espera de você. A expectativa que Ele depositou em você, quero dizer mais, Ele ainda acredita em você. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas. Nós vamos prestar contas para o rei da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Ele foi dando descontos para as pessoas que deviam para o patrão dele. Ele começou a exercer o seu propósito novamente. Ele parou de meter a mão errado. Eu não estou dizendo que ele se arrependeu, porque ele fez com motivo errado, mas ele estava fazendo o propósito. Eu quero dizer para você: o propósito é mais importante do que sua falha. É muito forte essa outra frase que eu acabei de dizer. E ele elogiou o Senhor, e elogiou o Senhor, o administrador infiel. O dono elogiou ele, porque ele negociou e trouxe o dinheiro de volta. Ele cumpriu a função que ele devia cumprir. Ele voltou a cumprir. Porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração. Então esse aqui é um filho do mundo do que os filhos da luz. Tem gente que pega o seu talento lá fora, como eu disse, e multiplica muito mais, usa muito melhor do que nós, que somos do reino e temos Deus para fazer para nós. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, as riquezas, esses amigos vos recebam. E aqui, isso aqui sempre me pegou nos tabernáculos eternos. Tabernáculos eternos é céu, querido. É reino de Deus, na verdade, não é céu, é reino de Deus. Um dia eu vou te explicar isso aqui, está no meu livro. Isso aqui é uma das revelações mais lindas, mais maravilhosas que Deus me deu. Mais maravilhosas. Mas o que eu quero dizer, querido, é que se você usa bem o seu propósito aqui, pode redundar. Ao passo que aquele que foi infiel vai ser lançado no fogo, aquele que foi fiel no propósito, mesmo fazendo um monte de coisa errada, às vezes vai ser colocado no reino. Não estou falando no céu e nem com o corpo glorificado. Vai ser colocado no reino, e pessoas a quem você ajudou, serviu, vão te receber porque são do reino. É um negócio espetacular do céu. Espetacular do céu. Esse homem aqui é um infiel, mas há pessoas que vão receber ele no reino de Deus. É o que essa parábola está dizendo. Isso é muito louco. Por isso, volte hoje a fazer. Ou se não está fazendo nada, comece a fazer. Fazer aonde? Fazer em Deus. Fazer em Deus, com propósito. Esse homem tinha abandonado o propósito, feito tudo errado dentro do propósito, e ele voltou para o propósito. Ele é elogiado pelo dono. Entenda que o propósito, ele é muito importante. Posso ouvir um amém? Em Lucas 15, você conhece o filho pródigo, pediu os talentos dele e usou tudo errado. Queridos, quando você usa o seu talento para você mesmo, você está entrando embaixo de prostituição espiritual, física e espiritual. No caso desse menino, ele usou os talentos dele para si mesmo, e uma prostituição aconteceu na vida dele. O versículo 30 diz: vindo porém este teu filho, o irmão mais velho está falando do filho mais novo, que gastou dinheiro com prostituta, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevalo. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu, você anda dentro do meu reino. Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Porque este sim, não o administrador infiel, mas este reconheceu seu erro e voltou para onde ele nunca deveria ter saído. Queridos, hoje é um dia de retorno a propósito. Retorno ao seu propósito. E se nunca houve propósito na sua vida, você vai rasgar o céu agora e vai falar: Senhor, o que é propósito para mim? Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Que eu vou te prestar conta aqui, Senhor? Aliás, que talento que está na minha mão, eu não consigo nem perceber. Um dia eu cheguei lá para Deus: Senhor, qual é o meu chamado?
Vamos falar comigo, vamos rasgar aqui. O que é meu chamado de servo? É claro que é animal, né? Mas eu até fiz essa pergunta. Pergunta de tolo, de nécio, de novo convertido. Mas eu perguntei: o senhor quer o que de mim? O que o senhor espera de mim? E ele me respondeu. Ele vai responder para você. É isso, é simples assim. Ele vai te responder. Eu falei que para você que usar talento para você mesmo, ou do jeito que você quer, ou não ter zelo com os mistérios de Deus, vão gerar para você prostituição, não é? Abra lá em Juízes. Tem um nome de um homem chamado, estou chegando no final da mensagem, tá bom? O nome dele você conhece, é Sansão. Juízes, capítulo, depois de Josué ali, no capítulo 16, vem comigo. Versículo 4 do capítulo 16 de Juízes. Depois disso aconteceu que se afeiçoou de uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. O cara que quer já entrar no erro, querido, na prostituição, ele vai se afeiçoar da Dalila. O cara que já quer viver para si, ele já dá demonstrações. O cara que quer mexer com a prostituição, ele não quer muito honrar os talentos de Deus, como o filho que quis a herança, o talento dele para usar e gastar do jeito dele, como ele quisesse, com meretrizes. É o cara que já se prostituiu no coração, ele já não quer obedecer, ele já não quer propósito, ele já é um prostituto, já é uma prostituta espiritual. E essa mulher começa a descortinar ele: da onde vem sua força? Minha força vem das tripas do não sei do que. Aí vai lá, ela amarra ele com as tripas do não sei do que, e o cara já sabe a história, vem lá os filisteus pegar ele, e aí ele se desamarra e... Queridos, entenda uma coisa: o diabo vai trabalhar você o tempo todo, e por isso você não pode parar o tempo todo. Vou repetir: o diabo está esperando uma oportunidade para fazer você usar seu talento de forma errada. Ele está esperando uma chance. Ele não para de tentar. A Dalila tenta uma vez, a Dalila tenta duas, a Dalila tenta três, até a hora que ele fica com fastio. Ele cansa. Ele cansa. Só Deus sabe como, quando uma mulher quer uma coisa, só Deus sabe como ela insiste. Eu tenho a Cat lá em casa. A Cat, o dia que eu falei para ela a primeira vez: eu vou te dar uma casinha da Barbie. Eu fiz da minha vida um inferno. Todo santo dia: papai, é hoje que vai chegar minha casinha da Barbie, no dia seguinte é minha casinha da Barbie, no outro dia casinha da Barbie. Eu falei: não acredito. Cat, não fale mais, senão eu vou pecar e não vou tirar essa casinha da Barbie. Ela me venceu pelo cansaço. Às vezes é o diabo que nos vence pelo cansaço. Ele bate, até a hora que você cede. E a hora que você cedeu, queridos, entregou seu talento, entregou seu mistério com Deus, usou seu talento de forma errada, usou a habilidade que Deus te deu para o seu benefício próprio, quando Ele consegue atingir isso em você, Ele atingiu muito. Ele pode acabar com você para sempre, dependendo do grau e do estágio que você está em Deus. Olha o que ele fala aqui, versículo 15: então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não estás comigo o teu coração, ó Sansão? Já 3 vezes zombaste de mim, ó homem, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força, o teu mistério com Deus. Importunando ela todos os dias com as suas palavras. O diabo não vai dar trégua para você no seu talento. O diabo odeia o que Deus depositou na tua mão. Ele quer destruir o teu propósito, filho e filha, e ele não vai dar trégua para você. Então não faça como aqueles homens que, quando o Senhor chegar, não estiver fazendo a obra, nele para a glória dele.
mais alicerçado nele. Não seja um crente cansado, porque vocês jovens renovarão as suas forças, subirão como águias, caminharão e não se cansarão. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Então não seja um encostado, uma encostada espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Com suas palavras o molestando, apoderando-se da alma dele uma impaciência de matar. Foi brincar com o perigo, foi mexer com o talento, usando para si mesmo, fazendo brincadeirinha, joguinho com aquilo que é de Deus. Querido, seja um crente sério. Você sabia que os anjos são sérios? Eles não estão com brincadeirinha não. É tudo guerreiro, é tudo adorador. Não é esse papo furado não. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se me há de mim a minha força, e me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Descobriu, vendo pois a lei que já lhe descobrira todo o coração. O diabo pegou ele, queridos, furou os olhos dele, arrebentou o profético de Sansão. Acabou o profético de Sansão, acabou a sua força, acabou o seu segredo. Agora não há mais segredo, agora não há mais intimidade, porque ele pegou a intimidade dele com Deus e jogou para todo mundo ver. Desonrou a Deus, ficou lá no moinho, foi crescendo o cabelo. Eu não deixaria crescer nunca mais. Esses filisteus também são tudo burro. Ué, se o segredo está no cabelo, rapa o cabelo desse homem todo dia. É verdade ou não é? Deixaram crescer o cabelo do Sansão. Então os príncipes filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom. Dagom venceu, Dagom derrubou. Sabe que esse Dagom é aquele que depois a glória de Deus é colocada diante dele, e só a glória de Deus que estava lá dentro, que os filisteus roubaram a glória, ela derruba o Dagom, corta a cabeça dele, a mão dela, o braço dele. Você está entendendo o que é seu Deus, querido? Está entendendo quando você tem propósito, a glória de Deus vai se manifestar a seu favor? Está entendendo que o Dagom não pode fazer nada? Mas Dagom pegou Sansão, porque ele testou, até que Sansão cedeu. Para de bulir com o pecado, querido, querida. Para de dar espaço, por menor que seja. Vai agradar a sua alma, você vai se prostituir, vai gerar inferno na sua vida, e vai perder tudo. Sansão perde a unção, depois ainda Deus dá lá um golpe de misericórdia, ele derruba o templo inteiro, mata mais filisteu na sua morte do que na sua vida. Mas foi uma desgraça de vida, uma desgraça de Sansão. Não terminou bem a história. Não adianta fazer romance aqui. Não terminou bem a história. Não terminou bem a história. Não terminou, quase que não termina bem para um outro homem. 2 Samuel capítulo 11. Sabe o nome dele? Davizão. Por quê? Porque Davi estava cansado da guerra. Ai, Senhor, eu não aguento mais guerrear. Vida de ministério, não é possível que seja só guerra. Eu estou na hora de usufruir dos meus prazeres. Eu também tenho que ter tempo para mim, para fazer uma massagem. Eu estou cansadão. Tem que dar um tempo na minha vida. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Fala assim, querido, você é sacerdote real? Você é ou não é? Eu quero saber, se é sacerdote rei ou se não é. Porque se você não for, não é para você essa palavra. Se você é frufru, também não é para você essa palavra. Sacerdote e rei, querido, é da guerra. Posso ouvir um amém aqui? Ele é da adoração. Davi tinha uma harpa na mão e uma espada na outra. Dá glória a Deus aqui. Você é adorador, adorador guerreiro, adorador adora. Ele separa a guerra da sua adoração. Neemias reconstrói as muralhas com um chofar na mão, e na outra mão ele tinha pá para trabalhar. Meu Deus, filhos, como é que o diabo entra na nossa mente com essas bobagens? Daqui a pouco começamos a escutar os noia da internet. Aí tem uns noia que começam a falar um monte de besteira. Um monte de besteira. Vamos falar de Bíblia.
A Bíblia está dizendo que Davi, no tempo que rei sai para a guerra, não saiu, ficou no palácio. Na hora que você usa o talento para fazer o que você quer, vou repetir: Ametis te ganhou, Jezabel te ganhou, pegou sua cabeça e seu olho de profeta, furou o olho do Sansão, cortou o reinado de Davi, fez a coroa cair da cabeça dele. Se não é muito arrependimento, nunca mais volta. Está entendendo o que é arrependimento, filhos? Se coroa caiu da sua cabeça, vá atrás dela, vai atrás da coroa, porque a coroa não vem automaticamente para a cabeça, não. É muito pano de saco, é muito jejum, é muita oração, é muito boca no pó, e Deus tem que ver que há real arrependimento no nosso coração, que nós entendemos o problema. É assim que Davi volta, e nunca mais foi o rei que foi. Cá entre nós, mas tem o trono dele de pé, onde vai sentar aquele que merece o trono, que nunca falhou. O nome dele você conhece, é o Senhor Jesus Cristo, a quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Esse é fera. Ele é fera do começo até o final. Ele é leão para entrar, como diz o apóstolo, e leão para sair. Ou melhor, ele é cordeiro e leão. Ele é cordeiro para entrar e cordeiro para sair. Ele é leão para entrar e leão para sair. Ele é o cordeiro e o leão. Ele sabe ser as duas coisas. Oh, aleluia. Como fazer então, pastor? Como é que eu seguro o meu talento aí? Você já está entendendo no meio da mensagem. Mas eu quero dizer algumas coisas boas. A primeira delas está em Tiago capítulo 1, versículo 5. Tenho 3 versículos para ler, são 8 horas, eu estou pregando em 1 hora. Agora, acabou de dar 1 hora, eu quero encerrar já, tá? Mas eu tenho 3 versículos para ler, que eu preciso ler com você. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria de como vai usar o que Deus colocou na sua mão, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e lhe ser-lhe-á concedida. Aí ele fala: peça porém com fé e nada duvidando, porque quem duvida é que nem o vacilão, ora está em cima, ora está embaixo. Posso ouvir um amém? Quer sabedoria de Deus? Como é que eu uso isso? Como é que eu faço isso, pai? Como é que eu vou nesse contrato? Como é que eu compro essa casa ou não compro essa casa? Compro esse carro ou não compro esse carro? Eu lembro uma vez que eu perguntei: pai, eu compro esse Corolla? E falei: Senhor, não sei se eu compro, também não estou precisando, qualquer coisa eu compro outro carro mais modesto. Compra esse Corolla. Abri a palavra, veio assim: aproxima-te deste carro. Você acha que Deus quer que eu compre ou não? Você está entendendo, querido, como que é o negócio? Pede sabedoria para Deus, nós não temos. A outra vez eu fui lá, entrei num sofá barato, o sofá era 40 mil. Eu entrei lá, estava 20, eu falei: nossa, é hoje 20. Sentei no sofá e estava até mais macio, estava mais barato, estava mais macio, amaciou para eu sentar. Cheguei lá, sentei no sofá e a mulher: vamos fechar, eu e a Pamela. Não sei, ai, não está no meu coração, eu preciso do sofá, aquele sofá, desde que eu mudei eu tenho o mesmo sofá na minha casa, não é que eu não posso comprar, não é isso. Sentei naquele sofá vermelho, eu já não aguento mais nem ver ele. Tem um branquinho lá que já está todo desfazendo. Eu não aguento mais ver esse sofá. Eu entrei, sentei no sofá gostoso, estava bonito, cabia no bolso. Eu tinha 20 mil. Sentei no sofá, acabou minha paz. Acabou a paz da Pâmela. Graças a Deus que ela é uma mulher de Deus, e ela ouve a voz de Deus, e ela quer fazer a vontade de Deus. Queridos, não é você poder ter. Eu posso todas as coisas, nem todas me convêm. Aí, não vou comprar. A mulher: mas não é possível, estava 40, está 20, você viu? Eu falei: eu vi, mas não vou comprar. Ah, não é possível. Ela ficou até brava comigo. Eu saí da loja com a mulher me amaldiçoando, e era crente. Aí cheguei em casa, dá 1, 2 dias, 3 dias. Eu tinha uma situação com o banco, que não era nem por minha culpa. É que eu fui ajudar uma igreja, e o meu nome foi arrolado dentro dessa história. Eu era o avalista. Eu devia 5 milhões de reais, dinheiro impagável. Aí já tinha julgado. O cara quer me dar o positivo lá, chegou no desembargador, prove então que ele assinou o documento, e não tinha prova. E aí eu falei: agora eu ganhei a causa. Na segunda instância está bonito, os 3 ali. O principal deles falou assim: prova então onde que ele assinou essa nova ação, porque nós entramos dizendo que era uma nova ação, que era um novo contrato do qual eu não participei.
prove aí o banco, onde foi que ele assinou. Aí daqui a pouco volta o desembargador e fala assim, não, você não dá para entrar com uma causa de inovação, você vai ter que ser julgado mesmo. Aí eu falei, não acredito, perdi a causa. Aí já tinha rolado um patrimônio meu, uma coisa que eu tinha, um terreno que eu tinha. Aí fui lá, aí Deus faz eu cair 2 vezes. Eu tomei 2 tombos. Eu tomei um tombo na praia com a minha filha Cat no colo. Fui andar nas pedras. Andei na pedra ali, fui entrar numa piscininha natural. A hora que eu piso na pedra, eu vou de canela, não deixo cair a Cat, eu seguro a Cat, mas eu me arrebentei, filho. Isso é joelho, perna, arrebenta tudo. Eu fico com uma ira. Deus está acontecendo, mas mesmo assim eu estava com o coração durinho. Aí vou para um outro hotel com a minha esposa. Por minhas épocas de férias, você sabe que eu prezo por isso, porque Deus fala muito comigo, me corrige muito. Aí eu estou lá, vou subir no carro, estava chovendo. Vai até engraçado. Eu fui subir no carro, o cara abriu a porta do carro assim, tinha uma valeta do lado do carro onde ele abre a porta. Eu vou andando no ar, vou na valeta, me caio de peito dentro do mato, de cara. Estava pronto, atrasado para o jantar. Eu entro lá xingando a mim mesmo, falando, você é um animal, um imbecil, que você não olhou para o chão, me xingando. Eu não xingo os outros, xingo eu, né? Eu falo, você é um animal. Mas aí Deus falou comigo, você vai me ouvir agora ou não vai me ouvir? Eu falei, opa, fui orar. No outro dia, né? Porque agora eu tinha que ir para o jantar, troquei de roupa, botei uma outra calça, ela só tinha uma calça jeans, dei um jeito na que estava comigo lá, falei, vai que vai. E aí fui jantar, voltei no outro dia, Deus falou assim, tem coisa que você me prometeu que você não cumpriu. E aí o pastor vem aqui, o Issan, e prega, a ursa roubada dos seus filhos, tem que resolver alguma coisa, vai lá resolver. Fui para cima do banco, ele falou, você não te dei talentos? Aí ele falou, não te dei talentos de negociador? Você não sabe como o banco funciona? Você deve 5 milhões, já sabe que você não vai pagar, já sabe todos os seus patrimônios. O que você está esperando aqui? Vai falar com o banco. Fui para cima do banco. Falei, banco, é o seguinte, quero negociar. E ele já não tinha aceitado a minha negociação antes. Falei, vamos negociar minha dívida aí, os 5 milhões. Os 5 milhões é os 5 milhões. Você já sabe que eu tenho aí na sua mão. Tem esse bem aí, que o valor venal dele é 400. Eu não tenho, eu tenho 180. Quer? Os 20 mil que eu não gastei no sofá, por os 20 mil que eu precisei para acertar minha dívida com o banco, eliminar uma vida de 5 milhões e virar 180 mil. Você pode dar glória a Jesus? É isso. Um simples sofá ia me atrapalhar naquilo que eu ia fazer. Um simples sofá. Está entendendo como a nossa vida é guiada por Deus? Peça sabedoria a Deus, que Ele dá e nada lhe impropera. Aleluias e glórias a Deus. Lucas 22, penúltimo versículo. Aqui nós vemos 3 pessoas: Judas, Pedro e o Senhor Jesus. No versículo 3 diz que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto, porque Judas pegou o seu talento de administrador, de tesouraria. Ele era o que guardava a bolsa, e ele começou a usar a bolsa e tirar parte, roubar parte para o seu benefício, pegar parte do talento de Deus e usar para si mesmo. Achar que a forma como Jesus queria trazer o reino não era a forma certa. Ele saiu do propósito, e quando ele saiu do propósito e começou a usar o talento para si mesmo, ele se corrompeu, ele se prostituiu. Você está me entendendo aqui, filho, filha? Prostituição espiritual. E aqui Satanás já entrou nele, já era, acabou para Judas. Jesus fala aqui no versículo 21, todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem na verdade vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Os discípulos na sequência discutem quem é o maior entre eles e não quem é o menor. Ele falou, no reino não é quem é maior, é quem serve todo mundo. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Você precisa se tornar servo, mordomo, usar suas coisas para a glória de Deus. E na sequência, Pedro é avisado, Simão, você vai me trair, porque você está confiando na força do seu braço. Não, Senhor, eu morro contigo. Você não morre, essa noite você vai me negar 3 vezes. Sabe por quê? Porque está achando que o seu talento é suficiente para você mesmo.
você precisa da suficiência de Deus. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Mas Jesus ensina no momento difícil, na sequência. Ele vai para o Getsemane, e no Getsemane ele fala: vem que eu estou angustiado, estou triste, me ajude. Olha a humildade do Senhor Jesus. Me ajuda aqui, Pedro, Tiago e João. Jesus não deixou a traição de Judas entrar no coração dele, porque, queridos, não é fácil ser traído. Não é fácil para nenhum de nós. Nenhum de nós gosta de ser traído. E nossa alma entra nesse negócio. O Senhor Jesus estava blindado nisso. Dá glória a Deus. Está entendendo como você vive propósito? Você está considerando Judas ainda amigo? Ele está amando Judas como amigo. Está falando: Judas, amigo, para que vieste? Com um beijo você vai trair o Filho do Homem? Você conhece a história. Jesus vai lá no Getsemane e fala: vem orar comigo, não estou aguentando, está duro o tranco aqui. Só, queridos, às vezes ninguém vai com você. Pedro, Tiago e João dormem espiritualmente. Há muito crente dormindo espiritualmente na hora difícil. Mas Jesus ensina, ele volta e fala: Pedrão, você que falou que morre comigo, nenhuma hora você pôde vigiar e orar para que não entreis em tentação. Você quer segurar a bronca, filho? Você precisa ter uma vida de vigilância e oração diária. Acabou, você não tem espaço. Nenhuma hora pudesse vigiar, uma hora é chave, no mínimo no seu dia, uma hora é de Deus. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Mas eu estou falando do Senhor Jesus no momento mais difícil. Ele não perde o propósito. Você está vendo que ele está no propósito? Eu vou morrer, mas está difícil morrer. Para você pode ser difícil morrer também, porque você precisa de Deus para morrer. Está comigo aqui? Oração e vigilância. Senão você e eu, ninguém de nós aguenta. E para encerrar, tem gente que não perde o profético. E não perde o profético. Nós vamos ver em 2 cânticos. Em 2 cânticos, porque uma pessoa guarda o que é dela. Ele vigia e ora. E nesses 2 cânticos nós vamos ver o coração de 2 pessoas. E vou encerrar nessas 2 pessoas. Uma dessas pessoas é Maria, a que deu a luz ao Senhor Jesus. E a outra pessoa é Zacarias, o pai de João Batista. Em Lucas capítulo número 1, a gente encerra. Vou pegar um pouquinho para trás do versículo que eu quero dos cânticos. Eu quero ler o versículo 5 com você, Lucas 1:5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles eram justos diante de Deus, eram irrepreensíveis, que significa que não andavam em pecado algum. E eles andavam nos preceitos e mandamentos de Deus e não tinham filhos. Ela era estéril, ela tinha um problema espiritual, ela tinha esterilidade espiritual, ela não gerava espiritualmente. Há pessoas que estão na igreja, queridos, eles não geram propósito, não geram o sobrenatural, não geram o que Deus tem, não tem propósito com Deus. Essa mulher e esse homem eram totalmente íntegros, e eles não geravam os propósitos deles. Mas uma hora, aprove ao anjo do Senhor aparecer para ele, no turno, que muitos turnos ele foi, mas naquele turno ele estava, repita, ele estava no turno, fala isso comigo, ele estava no turno, ele estava lá orando, ele estava lá na pegada, ele não estava lá amoroso, todo lá apagadão, ele estava lá no turno dele. E eis que lhe apareceu, versículo 11, um anjo do Senhor em pé à direita do altar com incenso. 13, disse-lhe porém o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Dá glória a Deus, as suas orações são ouvidas. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O anjo deu o nome do menino, João. Em ti haverá grande alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante de Jesus Cristo do Senhor no espírito e poder de Elias, oh glória, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha o ministério que está sendo gerado para quem era estéril. Olha o que pode ser gerado, um propósito na sua vida, se você tiver uma pegada com Deus de verdade.
Deus arranca e remove hoje toda esterilidade espiritual. Eu declaro esta palavra no nome de Jesus. Eu declaro que hoje propósitos são distribuídos para aquele que buscar e entrar dentro da presença do anjo, da presença de Deus. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada de dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Todavia, eu vou calar a sua boca, Zacarias, para você não destruir o que eu estou construindo na sua vida. Eu vou deixar o seu profético mudo, porque você é incrédulo. Querido, se você não está crendo, faça uma coisa: cale a sua boca, fique mudo, não murmure, porque quem murmura nunca viverá propósito. Quem fala mal nunca viverá propósito. Quem usa sua boca para destruir nunca viverá propósito. O anjo cala a boca dele, porque a fé dele não estava alicerçada ainda, não estava firme ainda. Já Maria, você conhece a história. Ele diz para Maria: salve a agraciada. A primeira graça de Deus era sobre ela. Diga: a graça de Deus era sobre ela. Tinha graça em Maria, tinha favor de Deus estendido para Maria. Por quê? Porque nós vamos ver no cântico dela por quê. Porque o cântico da pessoa demonstra o que está dentro do seu coração. A boca fala o que está cheio o coração. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. 32. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre. Esse é Jesus, sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Dá glória a Deus. O reinado de Jesus nunca terá fim. Aleluia. Respondeu-lhe o anjo: descerá. Como será isso? Eu não sei como vai ser isso, mas não com incredulidade. Ele diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu não sei como eu vou fazer isso, eu não sei como eu vou gerar aquilo. O poder de Deus te envolverá, meu filho, minha filha. Creia no que Deus está dizendo, e o poder de Deus vai abraçar o que Ele está dizendo. Vai gerar vida na tua vida, vai gerar um novo nascimento em você, aleluia. Vai gerar um propósito em você. Um propósito, um carrega propósito de arrependimento, o outro carrega propósito de salvação. Mas Zacarias e Maria carregavam coisas diferentes, propósitos diferentes, mas os dois tinham um propósito. Oh glória. Então Maria diz, 38, então disse Maria: aqui está a serva, aqui está a serva do Senhor. Você ridicularizada, vão dizer que eu me prostituí, vão falar um monte de coisa de mim. Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Mas um dia o propósito vem. O propósito vem para quem não para de semear em cima do propósito. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Quem não para de servir a Deus no propósito de Deus, o propósito vem para esse. E então, vamos ver primeiro o cântico de Zacarias, que ficou mudo. A Bíblia diz que no versículo 63 de Lucas 1: então pedindo ele uma tabuinha, escreveu, porque não podia falar, porque falava: não tem nenhum João na sua família. E ele diz: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Agora ele já não era mais incrédulo. E por que ele não era incrédulo? Vamos ver o cântico dele. E no versículo 67, Zacarias seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi o seu servo. Eu já estou vendo que está vindo o Messias na casa de Davi. Eu estou profetizando o Messias, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar. Eu estou agora acreditando no que os profetas disseram. Os profetas disseram que veria o Messias, e eu agora acredito nisso, porque eu estou calado, estou meditando na palavra. O anjo disse isso, eu estava incrédulo, mas agora eu não estou mais, porque a promessa de Deus está me fazendo viver. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? É isso que estava dentro do coração de Zacarias agora. É por isso que Zacarias louvava a Deus, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais
e lembrar-se da sua santa aliança. Ele é um Deus de aliança na mudez dele. Ele falava: Deus, o Senhor prometeu. Agora Zacarias é outro homem, agora ele é um valente. Agora Zacarias é um profeta, glória a Deus. E do juramento que fez a Abraão, nosso pai, ele cita Abraão. Tem promessa sobre Abraão que vai se cumprir agora, de conceder-nos que nos livres das mãos dos inimigos e adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Você, meu filho, tu és o profeta do Altíssimo. O que eu gerei é um ministério de profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho. Dá glória a Deus, aleluia. É isso que você é, meu filho. É isso que veio gerar dentro de você. É essa palavra de poder que o anjo coloca. É o propósito de Deus. Eu estou vivendo agora um propósito, aleluia. Esse é o cântico de Zacarias. É isso que estava dentro, inundando o coração de Zacarias. É isso. Para dar a seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Vai pregar arrependimento e vai preparar o povo para receber salvação. Graças entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, chamado Jesus Cristo, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia. Que cântico, queridos. O menino crescia e se fortalecia em espírito, viveu nos desertos, gerando, João. Viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel, quando o propósito desse menino se cumpriria, porque o do pai dele se cumpriu aqui. E vou encerrar com o cântico da Maria. No versículo 46 diz: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Maria era humilde. Para andar em propósito de Deus é necessário crer, porque ela diz: creio, se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Ela era serva e era humilde. Era humilde para viver o que Deus queria que ela vivesse, a despeito do que um pensava dela. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, e consideram tanto que até idolatram ela. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre quem tem temor dele. Eu tenho temor de Deus, eu respeito, eu reverencio a Deus, o seu propósito. Dá acima de mim o propósito de Deus. Eu tenho temor de Deus. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou o que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? O que o anjo fala para ela? Salve o quê? Agraciada, cheia de graça. Você é cheia de graça porque você é humilde, e Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Posso ouvir um amém aqui? Quer viver propósito? Seja humilde, que em outras palavras significa: seja totalmente dependente dele. Que tudo o que você faça seja para glorificar o nome dele. Então você está vivendo o propósito. Você vai estar preparado para viver. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão. Olha ela falando de Abraão, também das promessas e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Aleluias e glórias a Deus. Posso ouvir um amém aqui? Quer viver propósito? Aprenda a ser como Zacarias e fique quieto na hora que não é para você falar. Quer viver propósito? Guarde as promessas no seu coração. Em outro texto diz que Maria guardava as promessas, as coisas que se diziam a respeito do menino, e ela guardava e retinha tudo isso no coração. Medite no seu coração, não abra a sua boca para murmurar. Graças a Deus, para Zacarias, o anjo fechou a boca dele para abrir na hora certa. Que é um segredo de Deus? Fecha a sua boca. Quer viver propósito de Deus? Fecha a sua boca quando as coisas estão difíceis. Fecha a sua boca quando você não concorda. Fecha a sua boca quando você quer amaldiçoar em vez de bem dizer. Fecha a sua boca quando você vai se precipitar no que vai dizer. Fecha a sua boca.
Quer ser profeta de Deus com propósito? Fecha a boca. Peça sabedoria a Deus nos momentos difíceis. Faça como Zacarias fez, ficou lá gerando até que o tempo de cantar chegou. Quero dizer para você, queridos, as pessoas vão ver propósitos aqui, que vão ter tempo de cantar. Nós estamos em eminência de viver. Deus falou: não faça nada, porque você é um dos meus homens do avivamento no mundo. Eu não quero que você perca seu tempo com nada. Eu não vou perder meu tempo com nada. Você está entendendo que eu sou homem de propósito? Você é filho de propósito. Você está comigo no propósito, está com o apóstolo no propósito. Nós estamos todos juntos no mesmo propósito. Nós estamos aqui lado a lado, puxando um avivamento que vai abalar o mundo inteiro. Mas quando chegar, você vai estar pronto para viver o propósito? Ou vai estar vacilando, cuidando das suas coisas, dos seus detalhes? Não vai ser com você, porque senão você não estaria ouvindo essa palavra aqui nessa noite. Amém? Eu declaro que Deus está liberando propósitos hoje, restabelecendo outros. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu declaro que hoje é dia de anistia espiritual para todo aquele que entendeu a mensagem. Eu declaro que você não vai se perder. Teve um tempo que eu nem li, mas há pessoas que usufruem daquilo que Deus está dando no momento que precede o momento do avivamento. E Deus está falando para você: não é hora de usufruir, é hora de gerar, é hora de derramar o Espírito Santo. Esse é o nosso tempo. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? O nosso tempo é esse. Não se embarace com as coisas dessa vida, não se embarace com as coisas que não vão te levar para coisas do reino. Há um propósito estabelecido sobre as nossas cabeças, e nós viveremos esse propósito. Eu estou dizendo isso antes de chegar, porque na hora que chegar, muitos aqui ficarão de boca aberta. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus que todos vocês jovens viverão esse propósito. Se você não começar propósito hoje, não começar a trabalhar hoje, não vai reconhecer tempo. Tempo de visitação é para quem está caminhando. Parou de caminhar, vai pegar. Estou precisando de servo, já falei. Inunde as comunidades, inunde os evangelismos, inunde as áreas da igreja. Vai lá para o departamento infantil que falta gente. Me ajudem. Ajudem o Senhor Jesus. O meu apelo é o apelo do Senhor Jesus. O que eu estou pedindo é para você: arregaça suas mangas. Não seja um crente gordo de cadeira, pelo amor de Deus, filho. Eu não te gerei para ser isso, nunca gerei isso no seu coração e nunca dei esse mau exemplo para você. Eu trabalho mais do que a maioria aqui, porque eu trabalho com o meu Senhor e eu tenho honra de fazer isso. Paulo fala: eu sei que viver para mim é Cristo e morrer é ganho, mas eu penso, vou, subo ou fico, vou ou desço de novo. Para mim é comparavelmente melhor estar com o Senhor, mas eu busco os frutos que gerem galardão para mim no céu. Por isso eu acho que eu vou voltar para servir o propósito dele. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Paulo quis voltar para trabalhar, gente. Volta para trabalhar. Regaça a sua manga, vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto, filho? Vamos trabalhar? Vamos. Será que vão dar escola de novo para a gente? Se der escola de novo, eu posso contar com vocês? Será que eu posso? Eu posso contar com vocês para ensinar crianças se o prefeito abrir a porta de novo? Hein? Será que é com você que eu vou conseguir fazer uma obra dessa? A obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas eu conto com você. Eu bato anos em você nisso. Jesus também bateu em 12. E nesses 12 que ele bateu, eles mudaram o mundo da época. Posso ouvir um amém, aleluia? Eles nem entendiam o propósito, entendiam, estava tudo lá torto, fazendo um monte de coisa errada. Mas a hora que chegou o Espírito Santo, queridos, a hora que o propósito bateu na porta deles, a hora que de repente veio do alto um som como de um vento impetuoso, encheu tudo ali, eles estavam preparados, estavam lá em oração, estavam lá jejuando, estavam lá preparados para receber o que veio. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Quarta-feira estou no monte. Será que você vai estar no monte? E quando eu não estou, alguém dos meus filhos vai no meu lugar. Eu não vou, só não vou quando eu tenho alguma coisa de trabalho que pegou. Você sabe disso? Então, querido, vem comigo, vem buscar. Eu não parei de buscar Deus ainda e não vou parar. E você vai parar? Vai ser muito mais forte do que eu. Você é muito mais jovem do que eu. Mas eu estou ficando mais forte que você. Sabe por quê? Porque eu sou que nem Caleb. Eu creio na promessa. Entendeu? Eu estou correndo hoje como eu nunca corri. Eu corro mais hoje do que eu corria antes. Por quê, querido? Porque eu estou ficando forte. O Senhor está me restabelecendo. É isso. Ele vai restabelecer você. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar a Deus.